Oi, gente. Então, estou com vontade de falar para organizar os pensamentos, falar para crescer junto, falar para trocar, falar para gente chegar em algum outro lugar, né, de entendimento. Cara, assim, as eleições já acabaram, né? O Lula já tomou posse, ele é o atual presidente e tudo certo, né? Até aí tudo bem, porque alguém tem que presidir o país. Então, beleza. Não vou entrar nas polêmicas, né? De jeito nenhum, embora eu esteja bem do lado da polêmica. Mas eu vou entrar num lugar que é de cidadão, né? Que somos todos fazemos parte e todos somos importantes e necessários quando se trata de política. E eu acho que isso a gente já aprendeu, né? Até agora, com essa com tudo isso que vem acontecendo com a gente, que é justamente para jogar a gente num lugar de maior consciência. Então, eu entrei nesse lugar, então eu vou exercer o meu papel de cidadã aqui nesse vídeo. Existem medidas sendo tomadas. Qualquer governo tem que tomar medidas, até aí tudo certo, né? Não tem problema nenhum. E faz parte pessoas serem a favor e pessoas serem contra. Até aí também problema nenhum. Então, se eu sou a favor ou contra, tá tudo certo, tá? Porque todo mundo precisa se posicionar, ser positivo. Eu sou contra e desfavorável a inúmeras medidas, até porque esse foi um governo que, antes de entrar, já avisava tudo o que ia fazer, né? Todos os passos já estavam dados, eram assumidamente ditos. E, e ainda assim, muitas pessoas, a meu ver, né? Muitas pessoas, muitas pessoas olhavam essas propostas de governo e aplaudiam. Então, nada mais natural do que, enquanto antes de entrar para o governo, as pessoas já estão aplaudindo esse governo, quando esse governo entra, as medidas são tomadas, as pessoas continuam aplaudindo. Para mim, vendo daqui, do meu lado, obviamente, é um pouco assustador. Mas não é nenhuma surpresa, certo? Porque, na verdade, a gente às vezes cria uma certa expectativa de que as pessoas possam ver, né, como a gente vê, ver o nosso lado, né, que elas possam mudar a consciência, de repente. E aí, quando não acontece, você fica um pouco assim, uau, impactado. Mas eu já entendo como é a cabeça das pessoas quando se trata de pontos onde elas se sentem menores. Eu trabalho com isso diretamente. Eu ajudo pessoas, e todas as pessoas que chegam para mim, chegaram até hoje, pessoas de diferentes culturas, idades, níveis sociais, qualquer tipo de pessoa, ela tem um ponto dentro dela onde ela não se sente pertencente. E isso gera inúmeras desconexões com a vida não flui, a vida para, a pessoa não tem autoestima, né? A pessoa vive gerando problemas para ela mesma, porque ela está no ponto cego dela, ela está realmente não se sentindo pertencente e está tentando achar formas de pertencer. E aí várias coisas podem acontecer. E aí cada um é de um jeito, né? Mas o que está acontecendo agora é que esse sentimento que todos carregam de não pertencimento está muito aflorado na, na, nas promessas. O que eu quero dizer é que esse governo atual, ele pega carona nesse sentimento que todo mundo carrega. Isso por si só já não é bom. Já não é bom você alimentar esse sentimento e dizendo que está resolvendo. Então, você, por exemplo, trocar a linguagem, a gramática, os pronomes, você está tentando resolver um problema, né, tapar os olhos, né? É como esses meus pacientes chegam com essa sensação de não pertencimento. A gente toca nesse lugar para resolver, dá um puta desconforto em todo mundo essa hora. Essa hora é a hora que a pessoa quer sair correndo da terapia. Mas é essa hora que todos deveríamos chegar. Onde foi que eu provoquei a exclusão? Onde está o meu problema? O meu ponto cego, a minha sombra. Então, quando um governo resolve usar como estratégia resolver um problema com um pronome, ele está simplesmente enganando a todos. E todos que estão muito identificados com não pertencimento simplesmente entram nessa onda de alívio.
esse governo está olhando para mim, esse governo está realmente fazendo uma mudança importante para todos nós, porque agora estamos todos incluídos num todos. Isso não vai acontecer, não é assim que funciona. A verdadeira inclusão está em você usar, aceitar o mundo, né? Claro, tem sempre coisa para mudar, isso não é o que eu estou dizendo. Mas assim, aceitar, por exemplo, essa parte do todos, você continuar falando todos e você fazer a sua mudança interior para fazer parte, porque no momento em que você se sente pertencente nos mundos atuais, você gera uma força de ação no mundo onde as pessoas começam a te respeitar. A gente não está mais em tempos antigos, embora tem muita gente que está tão identificado com o vitimismo que não consiga entender o que eu estou falando. Então, você mudar uma gramática não muda o problema, não muda a raiz, não faz com que as pessoas olhem para dentro delas e percebam onde elas são geradoras dessa questão da exclusão. Tá? Então, partiria do ponto de todos nós, né, a passos de tartaruga, como sempre somos, fazemos, olharmos para dentro e começarmos a incluir mesmo as nossas partes sombrias para que quando o outro nos assuste, a gente consiga incluí-lo. É esse o caminho, e não é o todo esse o caminho. Entende? Porque se você avaliar mesmo as ações desse governo, ele está tomando medidas sérias e drásticas que falam completamente o oposto dessa tentativa de resolução das exclusões ou das inclusões, né? Ele toma medidas literalmente contra. Ou por outro ponto de vista, tá? Para tentar fazer vocês entenderem o que eu estou falando. Vou dar um outro ponto de vista diferente. Quando a gente fala de trevas e luz, que é a minha linguagem nesse canal, tá? Tudo é treva e luz, tudo é luz e sombra, certo? Como você... quando a gente trabalha com espiritualidade, na prática mesmo, assim, de desobsessão, limpeza de campo, conversa com espíritos, né? Incorporação, isso aí é um negócio um pouco mais avançado para quem se joga mesmo na espiritualidade. Para ajudar o mundo a se limpar e fazer um pessoal parar de vibrar numa densidade e entrar em outra vibração. Então, a gente precisa conversar com as sombras de uma maneira a gente entrar em algum acordo e fazer algum tipo de intervenção para modificar aquele processo, para trazer mais luz para a pessoa que está sofrendo ataque. Então, a gente analisando a estrutura das trevas, como as trevas funcionam, elas simplesmente... elas falam o que o outro quer ouvir. Elas não têm vínculo com ninguém, mas elas parecem ter. Então é toda uma falsidade, né? Que na hora do problema mesmo, na hora que a pessoa precisa, ela não vai encontrar ninguém. É cada um por si. Tá? Esse é o ponto principal das trevas. Você nunca vai encontrar nelas, salvo enquanto elas tiverem interesse por você, um ponto realmente de amizade, um ponto realmente de amor, de se importar com você. Mas perceba que vai ter uma capa para te convidar. Essa capa precisa conversar com você. Então, eles vão tomar essa capa, essa camuflagem. Então, nesse governo, eu percebo vários pontos de trevas. Tá? Claramente, antes da posse uma coisa e depois da posse outra coisa. Né? Antes da posse, foi claro que o presidente atual, retirou a palavra aborto. Vou falar aborto, se censurarem, paciência, mas é um tema que todo mundo deveria falar sobre. E ele é a favor do aborto. Claramente, em falas, tem vídeos anteriores falando. Só que como a briga ali era realmente desesperada, ele acabou dizendo que não, que ele era contra, que não jamais foi a favor e que ele é contra e que o aborto, né, não sei o quê. Agora o que ele vai fazer? Ele vai tomar essas medidas, já estão sendo tomadas para que o aborto seja legalizado. Então, assim, isso é um exemplo que é fato,
Isso é só um exemplo que é fato. Outro exemplo, drogas. Drogas. O que vocês vão ver agora vai ser muito sério, porque ele vai tomar medidas para descriminalização. Então, a descriminalização, ela acontece, tem muita gente aí falando que é super legal, porque é maconheiro, né? É maconheiro, e maconha não vicia, né? É natural. Então, esse pessoal está super favorável à descriminalização, só que ignora completamente o lado da bandidagem. Além de ignorar completamente o lado da bandidagem, bancando de super inteligentes, distorcem toda uma realidade por trás do tráfico de drogas e do que é realmente uma descriminalização. A abrangência, né, onde chega uma descriminalização. O que vai acontecer a longo prazo com essa tomada de atitude? Em nível, né, a nível de SUS, por exemplo. Vocês já reclamam do SUS, né? Vocês já reclamam do SUS. É assim, Deus me livre de depender do SUS em qualquer governo no Brasil. Então, vocês que dependem do SUS, que são favoráveis à descriminalização das drogas, vão sofrer na pele. E o que eu vou dizer? Isso é um problema de vocês. Porque vocês geraram esse problema por ignorância e arrogância. É só isso que eu vou dizer. Vocês geraram esse problema por ignorância e arrogância e eu não tenho como ajudar. Porque, realmente, eu, Daphne, já tive que me fuder dentro do meu contexto para aprender algumas coisas. E algumas pessoas não são diferentes de mim. Aliás, ninguém é diferente de mim. Né? Todo mundo tem que se fuder para aprender. É assim que a gente abre os olhos. Então, o que está acontecendo é uma libertinagem. A palavra é essa. É uma completa libertinagem com cara de amor. Então, aí você fala, então é conservadorismo? Com certeza, porque quando você vê essa libertinagem toda na frente dos seus olhos com a consciência que deveria, somente o ponto do conservadorismo pode lutar contra isso. Então, estamos numa guerra onde as trevas estão usando uma tática que conversa com a sociedade, né, com grande parte da sociedade, que é uma parte da sociedade que se sente pequena demais e que quer ter direitos, e que quer proteção, e que quer pertencer. Então a gente está com as trevas conversando com esse pessoal e falando exatamente o que eles querem ouvir, só que quem está de fora das trevas, porque está se trabalhando, está se autoconhecendo, percebendo que o não pertencer é uma coisa gerada pela própria pessoa, com o passar do tempo, experiências e traumas, que isso a gente vai desbloqueando, vai tratando, a gente vai saindo desse lugar, vai tomando autonomia. E percebe o seu papel, aí você ocupa o seu lugar. Quem ocupou o seu lugar minimamente, saiu desse mimimi de injustiça e de vítima, percebe a manipulação de pessoas que até são muito inteligentes e pessoas boas. Só que elas querem muito que o amor vença. Elas querem muito serem amadas. Elas querem muito fazer parte de alguma coisa. Então, obviamente, elas estão entrando em mecanismos de assédio e de ataques espirituais onde elas não estão conseguindo ver porque estão realmente manipuladas, estão cegas. Isso é só pelo ponto de vista espiritual. Porque, obviamente, parte do ponto emocional, mental de cada um. A espiritualidade trevosa só entra onde há uma emoção ali, sabe, desgovernada. Então, eles entram. E vocês que votam nessa pessoa estão com as emoções desgovernadas aonde? Onde é que é o calcanhar de Aquiles de quem colocou esse cara no poder? Não pertencimento, querer proteção, querer que façam por você, querer que te tirem da merda, que te salvem, que te vejam. E eu não estou dizendo que eu sou melhor do que vocês ou quem votou no outro é melhor do que vocês. Não é isso que está em pauta. E que está todo mundo desperto do outro lado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando somente que querer autonomia, querer bater no peito, apesar das pessoas te dizendo assim, você não vale nada, você não pertence, você não é, nossa, você vai por aí, caramba, isso não tem nada a ver. Apesar de todo mundo te botando para baixo
e querendo que você caia no chão, você bate no peito e diz assim: não, senhor. Você pode estar falando isso, você pode até ser o dono desse estabelecimento, mas eu estou aqui, estou pagando e eu faço parte. E bancar-se. É isso que falta hoje. Vocês estão achando que entrar numa luta, essa luta aí que vocês entraram, né, de fanatismo, porque estão dizendo que vocês gostariam muito com fachada de amor, entrar nessa luta, vocês estão achando que vai resolver o problema. Mas não vai resolver porque vocês vão continuar, porque isso está dentro de vocês. O governante não é terapeuta de vocês, ele não é amigo de vocês, ele não é salvador de vocês. Então vocês estão completamente iludidos. Vocês vão cair do cavalo uma hora ou outra. Assim como todos nós quando estamos iludidos. Então, o que resta para vocês? Eu falo para vocês, que são o oposto de mim, porque quem está com afinidade comigo já sabe o que fazer nesse momento. Já sabe. Eu estou falando para vocês porque vocês vão precisar. Porque o rombo está dentro de vocês. O rombo está dentro de vocês. E vocês estão colocando fora uma solução. Então vai chegar uma hora que esse rombo vai aparecer. Não importa o governo. Essa felicidade de fachada, ela vai romper. Ela vai acabar, porque o rombo está dentro de vocês. E ele vai aparecer. Vocês vão continuar se sentindo pequenos. Vocês vão continuar sem dinheiro, ou pior, né? Quem tem dinheiro, o problema não é esse. Quem já tem dinheiro e votou nesse cara, é porque ou tem interesses, que eu não sei quais são, ou acreditam muito que o amor venceu o ódio. Então já entra aqui no conteúdo do vídeo. Vocês vão se decepcionar. Tá? Então é isso. Esse negócio de todas é algo que realmente é repugnável e ele vai trazer uma separação. Vocês estão querendo inclusão e essa é a prova de que não é a solução para a inclusão, porque vocês estão gerando exclusão. Tá? Mais da metade da população não está interessada nessa mudança. Mais da metade da população já se mostrou realmente interessada em mudanças efetivas, de dentro para fora. Mais da metade da população já admitiu que há uma outra força que rege tudo. Mais da metade da população já percebeu que não vai ser um governo só que vai resolver, que sempre terão intempéries e que os governos precisam transitar, que precisamos mudar realmente de governos. O que importa é todo mundo, como indivíduo, ter sua autonomia, ter um governo que incentive a autonomia e não um poder centralizado. Então, a maior parte da população está aí. E ver. Quem tem olhos para ver a realidade. Não vê quem está manipulado. Então, tem pessoas que não estão vendo, que estão totalmente manipuladas e que não conseguiram nem perceber que a maior parte da população não colocou esse cara aí. Então, as pessoas estão tão manipuladas que não conseguiram perceber nem isso. Estão realmente manipuladas, cegas, não conseguem ver as incoerências que estão escrachadas. As incoerências estão escrachadas. Mudança de fala, cara de pau. Cara de pau. Eu já citei no vídeo anteriormente. É um exemplo. Eu não sei até que ponto eu posso falar aqui para não me censurarem. Ainda tem essa parte. Então, é uma loucura o que está acontecendo. Infelizmente, é uma camada que foi pega, né? Uma camada da população muito gorda, né? É uma camada extensa da população que foi pega. Não posso desconsiderar o ponto de vista espiritual aí. Muitas pessoas dentro da espiritualidade, bem motivadas, estão aí nesse lugar, e eu conheço várias, meu respeito a todas elas, mas a minha não compreensão. Eu não compreendo, assim como eu sei que do lado de lá também não me compreende, e foda-se, não estou interessada, porque, de fato, quem está do lado da autonomia,
e da liberdade, e quem realmente não tem medo de olhar a realidade, por mais que ela doa, não tá vestindo essa cor aqui que eu tô vestindo hoje. Entendeu? Entendeu? Espero que tenha ficado claro.